Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou falar para vocês como solicitar o visto J1 NIE, que é o visto de exceção, no processo de au pair, atualizado 2021. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like, compartilhe e venha comigo! Então, gente, o que seria o visto NIE? Seria o visto de exceção, também chamado de visto de emergência, mais conhecido como National Interest Exception, que seria um visto de emergência, né, que você tira para embarcar para os Estados Unidos, mesmo com as fronteiras fechadas. Você pode solicitá-lo desde que você tenha alguns requisitos. E no processo de au pair também não seria diferente. Então, quais seriam os requisitos? Você teria, primeiramente, fechar com uma família que ou tenha crianças com necessidades especiais, né, com cuidados especiais, ou a família tem que trabalhar na área da saúde. Não necessariamente na área da saúde, mas em alguma área essencial, né, como saúde, exército, polícia, né, segurança. Esse tipo de coisa, alguma área considerada essencial. Então, esse tipo de visto, como ele é considerado de emergência, você só vai poder solicitar ele, só vai poder mandar o e-mail para o consulado mais perto da sua casa um mês antes de embarcar. Não pode ser antes, não pode ser um mês e meio, 2, 3, porque eles não vão considerar de exceção, não vão considerar de emergência. Então, eles sempre avisam, né, que você tenha que solicitar um mês antes da data pretendida da sua viagem, porque senão eles vão desconsiderar, eles vão ignorar o seu e-mail. Então, gente, como que foi a minha solicitação do visto J1? Eu vou contar agora pra vocês como que foi a solicitação, o que o consulado me respondeu, enfim. A minha solicitação foi a seguinte: primeiro eu fechei com a família que trabalha na área da saúde, né? Ambos trabalham, né? Tanto a hostman quanto o host dad. Eles são médicos, então eu consegui fazer a solicitação a partir daí. Primeiro eu fechei com a família, depois eu recebi a documentação deles e da cultura au pair, para depois preencher o formulário DS-160. Aí eu contratei para preencher o formulário 160, que eu sou péssima nessas coisas de visto, não entendo nada. Eu contratei a assessoria de visto, que me ajudou muito no meu primeiro intercâmbio, quando eu fui tirar o visto F1. Eu contratei a assessoria Mundial Vistos de Porto Alegre, ela tem em todo o Brasil, né? Ela atende em todo o Brasil, tem vários escritórios. Mas eu contratei de Porto Alegre, obviamente que eu moro lá. Então, eu contratei, assim, Marcela e Ana são os melhores. Sempre me ajudaram tanto na entrevista quanto no formulário, enfim. Todo o processo e toda a documentação de visto, eles são ótimos. Eu não tenho nada assim com eles, não tenho nenhuma parceria, eu recomendo mesmo, porque eles super me ajudaram nos dois processos, nos dois vistos que eu solicitei, né, para o consulado. Preenchendo o DS-160, eles preencheram para mim, né, eu enviei para eles um rascunho de todos os meus dados, de toda a minha documentação, né, enviei todos os documentos importantes. Eles preencheram para mim o DS-160. Depois disso, eles agendaram para mim a entrevista, que seria só para 14 de abril de 2022, e me mandaram o boleto da taxa consular, né, e obviamente eu também paguei eles. Então, primeiro foi preenchimento do DS-160, agendamento da entrevista e taxa consular. Fazendo tudo isso, eu posso solicitar o visto de emergência, né? No caso, antecipar a minha entrevista. Então, eu consegui antecipar de 14 de abril de 2022 a minha entrevista para 14 de julho de 2021. Então, eu consegui antecipar quase um ano, né? Abril, maio, junho, julho. Vários meses eu consegui antecipar por causa da profissão dos meus hosts. Então, o que eu fiz para solicitar, né? Quais os documentos que eu utilizei? Eu recebi o e-mail da Cultura au pair com um rascunho, né, de como fazer a solicitação. Eles me enviaram todo o rascunho bonitinho do que eu deveria falar e tal. E aí eu só troquei os meus dados, né, meio que me apresentando. Eu sou fulana de tal, pretendo viajar tal data, solicita tal... como é que se fala? Solicito visto de emergência, não sei o quê. E aí, eu colocando, né, visto que os meus hosts, a minha host family atende aos requisitos, né, do National Interest Exception. Eu vou deixar aqui tudo pra vocês, o rascunho,
e o e-mail, né, que eu mandei pra ficar melhor, assim, porque eu falando não vou conseguir me lembrar de tudo, então vou deixar passando enquanto eu falo. Mandando esse e-mail, eu anexei vários documentos importantes para eles realmente verem que eu estava solicitando um visto com toda a documentação necessária e que eu realmente atendia aos requisitos para o visto de exceção, né? Também achei importante falar que eu coloquei que eu estava vacinada com as 2 doses, então eu acho que isso também me ajudou muito a conseguir o visto de emergência. Eu coloquei a minha carteira de vacinação anexada e também por escrito eu expliquei mais ou menos os documentos que eu iria enviar para eles. Então, gente, quais os documentos necessários, né? Quais os documentos que eu anexei no meu e-mail, né? Do visto J1, da minha solicitação. Eu tenho tudo anotado aqui porque eu não sei decor, gente, é muita documentação. Então, o que estava no anexo? Tava os documentos da família, né? Então, tinha a carta da Host Family, tinha a declaração de trabalho deles, né, que eles são médicos, taxa SEVES, DS 2019, carteira de vacinação, confirmação DS 160 e um pagamento que a família me mandou, que eu não tenho ideia do que seja, até hoje eu não entendi aquilo, mas tem a relação com a documentação, né, com a documentação necessária para o visto. Então eles me enviaram 3 documentos importantes, que seria a carta da família, esse pagamento e tipo uma declaração de trabalho, assim, fulana trabalha aqui, tantos anos e tal, tudo com assinatura, tudo comprovado, bonitinho. Além disso, tem a declaração de trabalho, tem a licença médica deles, taxa SEVES, que é necessária, 10 2019 também é necessário, carteira de vacinação e a confirmação DS 160, eu mandei porque eu quis, assim, né? Não foi necessário, não foi me solicitado, nem o consulado me solicitou e nem a agência cultural quer. Eu mesma que quis mandar. Enviado esse e-mail, bonitinho, com um rascunho, me apresentando, falando que eu atendia os requisitos, toda a documentação em anexo. O consulado me enviou um e-mail 2 dias depois, 2 dias úteis depois. Então, o que eles me enviaram? Eles apenas mandaram um e-mail pedindo meu endereço completo. Por que eles fazem isso? Para saber mesmo se você mora na cidade da embaixada, né, dos Estados Unidos, do consulado, na verdade, né? Então, eles querem saber se você está solicitando para o consulado certo, se você não é de São Paulo e está solicitando em Porto Alegre. Não que seja proibido, né? Você pode fazer isso. Por exemplo, caso seu visto seja negado em Porto Alegre, você pode solicitar em outra cidade, em outro estado, sem problemas. E eu conheço gente que teve visto aprovado em outros estados, então isso não é o problema. Mas, para uma primeira vez, eles recomendam que seja solicitado na cidade, né, no local mais próximo da onde você mora. Então eles me pediram o meu endereço completo. Eu respondi no mesmo dia, enviei o meu endereço completo, bem bonitinho. E depois de 2 dias é que eles me responderam. Era sempre assim, era sempre 2 dias úteis depois eles me responderam. Mas eu achei até rápido, porque eu conheço gente que demorou 1 semana, 2 semanas para eles responderem o primeiro e-mail. Então 2 dias estava mais que ótimo, estava excelente. Depois de 2 dias que eu havia enviado o e-mail com o meu endereço completo, eles me enviaram outro e-mail, dessa vez com um questionário gigantesco, que eu vou deixar aqui passando para vocês verem quais as perguntas que eles me fizeram. Eu conversei com outras au pairs de outros lugares, outros estados, e elas receberam outro questionário. Então pode ser que você tenha algumas perguntas diferentes. Então, o questionário perguntava várias coisas em relação a dados pessoais meus e dados, por exemplo, planos de viagem, planejamento em relação ao Covid, né, em relação à quarentena. Então, essas coisas que eles perguntam, né, essas coisas que são bem importantes. Então, por exemplo, eu pesquisei o que eles solicitavam nos Estados Unidos. E eu escrevi exatamente o que tinha no site, lá no... Como é que se fala? Center of Disease. Agora eu não lembro, gente. Mas eu escrevi bem bonitinho ali que sim, eu iria fazer quarentena de 14 dias.
Caso necessário, eu iria ficar mais dias em quarentena. Também falei, né, também escrevi que eu iria continuar me cuidando, que eu iria continuar com a utilização de máscaras, higienização das mãos, né, a todo momento, lavando as mãos e álcool gel, e também distanciamento social. Então, é isso que eles recomendam. Também coloquei que eu iria fazer o teste 72 horas antes de embarcar, o teste de Covid. Então é isso, gente. Acho que as perguntas mais complicadas seria o planejamento de viagem e em relação ao Covid, o que eu pretendia fazer para me cuidar, né? Então, respondido esse questionário, eu lembro que eu copiei as perguntas no meu e-mail e respondi um por um, assim, por extenso, eu não queria botar número 1, tal, número 2, porque as perguntas às vezes eram parecidas, então eu queria tudo bem explicadinho, tudo bem bonitinho, organizado, pra eles entenderem ali. Ah, uma coisa importante que agora eu lembrei, todos os e-mails foram em português. Eu vi já na internet gente que mandou solicitação em inglês, que até contratou uma assessoria que fez isso. Mas eu pensei assim, bom, eu vou mandar em português. Caso eles me respondam em inglês, aí eu continuo com o inglês. Mas como eles foram me respondendo em português, eu continuei em português mesmo. E outra coisa, né? Eu tava morrendo de medo de responder alguma coisa errada. Né? Por mais que eu fale inglês, eu não sou fluente em inglês, né? Então eu tive muito medo de responder, e essas perguntas de documentação é bem mais complicado, pelo menos pra mim, assim. Sou péssima nesse vocabulário, assim, de documentação. Então, eu fui respondendo em português, eles também, então sempre foi em português a minha solicitação. Depois de 2 dias que eu respondi esse questionário, eles me responderam, sempre assim, 2 dias úteis depois, eles me responderam que sim, a minha solicitação tinha sido aprovada, que eu atendia, né, os requisitos para o visto de exceção, porém, eu teria que marcar a entrevista para depois sim ter aquele sim, né, ter aquele aprovado 100%, né? Porque a solicitação é meio caminho andado, mas não quer dizer que eles vão te dar o visto, né? Que eles vão te dar a aprovação. Então, eu recebi esse e-mail dizendo que eu tinha sido aprovada, que eu atendi os requisitos. Nesse mesmo e-mail, eles me dão meio que um guia, assim, os próximos passos, quais os documentos necessários para levar, né, no dia da entrevista, no dia do consulado. E também eles mandam um link para reagendar, né, para antecipar a entrevista. Então, a minha entrevista foi antecipada de 14 de abril de 2022 para 14 de julho de 2022. E esse e-mail que eles me mandaram foi numa sexta-feira. E eu solicitei a entrevista e eu reagendei a entrevista para quarta seguinte. Então, assim, sexta, né? Sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Gente, 5 dias em 5 dias, quer dizer, a solicitação demorou mais ou menos 1 semana e meia. Esse processo de mandar e-mail, eles responder 2 dias depois, mandar de novo, eles responder 2 dias depois. E é importante informar também que quando eu respondi o questionário, eu enviei toda a documentação novamente. Licença de médico, carta da família, da Cultural Care, né? A minha documentação, tudo que eu falei antes que eu enviei por anexo, né? O DS 2019, taxa SEVES, a minha carteira de vacinação, tudo eu enviei novamente. Porque não é que eles ignoraram o meu primeiro e-mail, mas é que eu enviei tanta documentação no primeiro e-mail que eu nem sei se eles viram. Então eu mandei tudo de novo, anexado juntamente com o meu questionário respondido, né? Tudo preenchido. Então não foi só o questionário, eu já tinha toda a documentação enviada novamente. Então acho que isso me ajudou para minha solicitação ter sido aprovada. Então, gente, recapitulando, eu sempre gosto de fazer um resumo dos meus vídeos, né, no final do vídeo, principalmente quando se trata de documentação, né? Então, para solicitar o visto J1, tenho tudo anotado aqui, vou deixar por escrito aqui. O que é necessário, né? Primeiro passo foi, recapitulando, fechar com a família, né? Fechar com uma família que ou tenha crianças com necessidades especiais ou trabalha em alguma área essencial, como na área da saúde, polícia, exército, ciência, etc. Segundo passo, receber os documentos da família, né, da Host Family e da Cultural Care. Recebido esses documentos,
você vai preencher o DS-160, que é o formulário do visto. Preenchendo o visto, você vai agendar a entrevista e você também vai pagar a taxa consular, para depois solicitar a antecipação da entrevista. Durante esse processo, você pode contratar uma assessoria de visto, que foi o que eu fiz, que me ajudou bastante. Ou senão você pode fazer por você mesmo. Assim, se você se sente confiante, não precisa de contratar nada. Não precisa incluir o agendamento, a solicitação, né, de antecipação da entrevista. Então, você já agendou a entrevista e você vai solicitar a antecipação. Você vai mandar um e-mail para o consulado mais próximo da sua cidade, conforme o rascunho da agência Cultural Care, da agência que te enviou, no caso. Vai anexar a documentação. Vai utilizar o rascunho da agência Cultural Care. Em anexo, você vai colocar toda a documentação da sua família, da sua host family, quanto a sua própria documentação. Esse primeiro e-mail, o consulado vai te mandar outro e-mail ou com questionário ou perguntando seu endereço completo, daí você põe bonitinho seu endereço completo, para eles verem que você realmente mora na cidade mais próxima do consulado que você está solicitando. Depois disso, eles vão te enviar um questionário, você vai responder todo o questionário e eu acho válido, né? Acho importante você colocar toda a sua documentação novamente, juntamente com esse questionário respondido. Depois, eles vão enviar um e-mail, caso você tenha sido aprovado, eles vão enviar um e-mail dizendo que sim, você foi aprovada, a sua solicitação foi aprovada e você atende aos requisitos para solicitar um visto de emergência, um visto de exceção. Depois disso, eles vão botar no mesmo e-mail, né? Foi o que eles fizeram comigo, o link para você reagendar a sua entrevista, a data da sua entrevista e os próximos passos. Ele já põe ali a documentação necessária na data da entrevista. Então, além deles dizerem que você foi aprovado na solicitação, eles frisam bem, eles priorizam que não é a decisão final, né? Que a decisão final é durante a entrevista, durante a data da entrevista. E eles também te guiam, né? Eles colocam os primeiros passos, os próximos passos que você deve seguir e qual a documentação levar na data da entrevista. Depois disso, você vai abrir o link que o consulado te mandou e você vai reagendar a sua entrevista para a data mais próxima. Lembrando que eles me aprovaram numa sexta-feira, aprovaram a minha solicitação numa sexta-feira e eu consegui reagendar a minha entrevista, né, antecipar para quarta-feira da semana seguinte, ou seja, super rápido. Todo o meu processo de solicitação demorou 1 semana e meia, acho que 2 semanas, e a partir da aprovação eu consegui agendar para 5 dias depois, então foi uma coisa super rápida. Isso, gente, esse foi o meu processo de solicitação do visto J1, do visto NIE de emergência. Se você tem alguma dúvida em relação a isso, deixa aqui nos comentários que eu respondo. E se você gostou do conteúdo, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, compartilhe e até o próximo vídeo. Um beijo, tchau!